Então vamos lá, né? Deixa eu deixar um título aqui. Cada palavra que você falar lá, Nós vamos... Nós vamos descobrir junto qual que vai ser o melhor método, não é? A parábola do credor. Credor porque ele fornece créditos, não é? Credor de crédito. Porque ele é incompassivo, não é? Ele não aceitou compassivo. Ele não aceitou esperar receber, ele não perdoou também a dívida, né? Mateus 18, 23, 35. do 23 ao 35. Certo? Então, vamos lá. Eu falo a palavra e os irmãos repetem atrás. Por, tranquilo, né? Isso, o reino dos céus, dos céus pode comparar-se. Tranquilo essa palavra? Tranquilo. Comparar-se. Tranquilo, senhor José? Tranquilo. Comparar-se a certo, vem repetindo, senhor José. A certo rei que quis fazer contas com os seus servos. O que eu estou fazendo aqui é um exercício que eu quero descobrir qual que vai ser a palavra que os irmãos não conhecem bem e por esse motivo não pronuncia bem, entende? E começando a fazer contas. Foi-lhe apresentado que lhe devia 10 mil talentos e não tendo ele com que pagar o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe José, aí no versículo 25 no final, dívida se lhe eu estou batendo na tecla porque eu quero ver se lhe vai você tá repetindo, né? não, vai, vamos lá de novo, senhor José. Lhe pagasse. Ela tá vendo? É uma pronúncia que tem que treinar. Lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se. Vamos lá. Essa tem que dar uma treinadinha, ó. Vamos lá. Essa prostrando. Ó. Aqui, seu José, olha aqui, ó. Prostrando-se. Vamos lá. Prostrando-se. Vamos de novo. Prostrando-se. É que nem exercício de músculo. A sua língua precisa aprender a pronunciar e é só com a prática. Prostrando-se
O reverenciava. reverenciava. Tranquilo essa palavra? Reverenciava. Né? Reverenciava, Reverenciava. não é? Isso. Ó, se eu quiser ler aqui na lousa, ó, reverenciava, dizendo, Senhor, ser generoso generoso para comigo, Comigo. e tudo E tudo te pagarei. pagarei. Então, Então, o Senhor daquele servo, Servo. movido de íntima, Íntima. né? Você nota que tem um I, tem um acento aí no I, né? É. Né? Íntima, não é? Esse acento aí, ele provoca essa ênfase, né? É. Íntima compaixão. Com paixão. Soltou-o Soltou e e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe, seu José, que lhe devia devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o. Ó, vamos lá. Sufocava-o, dizendo, paga-me. Peraí que eu perdi aqui. Está no versículo 28, aí já quase no final. Paga-me, no versículo 28. É o 28? Isso, Vou ver aqui que eu perdi aqui, que eu estava riscando. tranquilo. Paga-me, o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se, vamos lá de novo. Deixa eu marcar aí, seu José. Marca aí, vem cá agora para a luz, ó. Prostrando-se. Vamos lá. Sílaba por sílaba. Prostrando-se. Prostrando-se, então, a seus pés, rogava-lhe, dizendo, ser generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo. Vamos lá, seu José? Aqui, ó. Vamos lá. Encerrá-lo na prisão. Peraí, eu não... Versículo 30. 30, mas Isso. eu não marquei ele, não.
Versículo 30. Aqui é. Aqui não é. Aqui, ó. Encerrado. Encerrá-lo. É que eu tinha visto, mas Encerrá-lo às vezes baralho, sabe? Fica na prisão. na prisão. Até que Até que pagasse Pagasse a dívida. a dívida. Você vê que tem um acento aí no di, né? é. Não é? Dívida. Certo? De Dívida. vida. No começo, quando a gente treina, a gente dá essa ênfase. Depois de um tempo, automaticamente você faz isso sem ênfase, dívida, não é? Então, é uma questão mesmo, é que nem eu falei para os irmãos, que nem você treinar na musculação lá. Você vai treinar agora a sua língua a falar palavras que ela não estava acostumada. Ela vai se... O seu cérebro, né, vai ter um condicionamento aí, né? É. Porque é normal. Né? Vendo, Vendo, pois, Pois os seus seus conservos, conservos, o que o que acontecia, acontecia, contristaram-se. Vamos lá, essa palavra, ó, essa aí é com, triste, tá, grão. Então eles contristaram, aí depois tem o se. Sim. Vamos lá, um pouco mais rápido agora. Contristaram-se, não é? Contristaram-se, deixa aqui. Muito. Versículo 31, Senhor José. E foram E foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então o seu Senhor, chamando-o a sua presença, disse-lhe, daqui a pouco sai, daqui a uns tempos você vai acostumando. Servo malvado, perdoei-te. Então vamos mais rápido um pouquinho agora. Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores. Atormentadores. Vamos lá, mais rápido agora. Atormentadores. Não é? Entregou seus atormentadores. Até que 34, José. 34. É lá no final da frase. Até que 34, né? isso, no 34. Tá. Deixa eu ir lá no. Isso. Até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará. Também meu Pai celestial
se do coração não perdoardes. Vamos lá, ó. Vamos lá, seu José. Perdoardes. Vamos lá, perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Não é? Você vê que quando a pessoa sobe no altar, que ela lê um texto tropicando, é porque ela não lê o texto em casa. Não é? É. Porque você precisa conhecer o texto. Deu certo? Quando você começa a treinar as cordas vocais, ela... Bom, deixa eu chamar a atenção dos irmãos para umas coisas aqui, ó, no texto. É importante algumas coisas, né? Do verso aqui, ó, 23 ao verso 25, não é? Desse verso 23 ao verso 25, ele é um pensamento só. Por quê? As questões de verso é um trabalho na Bíblia para facilitar a memorização, para facilitar você aprender o texto bíblico e explicar ele, não é? E proclamar ele. Por isso que houve essa divisão de capítulo e versículo. Isso não é muito antigo. Isso, de certa forma, é recente em relação de quanto tempo já existe a Bíblia. Porque o texto original do judeu, ele não é dividido. O texto do judeu ele é escrito da direita para a esquerda e contínuo. O judeu não se preocupa em pôr textos, em documentar textos em ordem cronológica. O judeu não se preocupava com isso. Ele registrava. Tanto é que uma folha, não é? Uma folha, hoje nós temos uma folha de papel, mas na época, essa folha, ela era caro. Então eu tinha que aproveitar essa folha, porque era uma questão cara, uma questão realmente que não era para qualquer um. Você ter pergaminho escrito não era para qualquer um. E isso foi até os tempos, não é coisa que se resolveu em pouco tempo. Tanto é que tem um problema, não é, com pergaminhos. Por quê? Porque quando você errava, você vinha e raspava ele para apagar. Então, na recuperação do pergaminho, existem algumas dificuldades. Enfim. Então, ó, do 23 ao 25 é um pensamento. Então, quer dizer, eu não posso tirar a conclusão antes de eu ler o 23 e o 25. Porque ele é uma expressão, ele foi um pensamento dado. Ó, vou ler aqui para os irmãos. Vou ler aqui agora para os irmãos entenderem. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Ponto e vírgula. No 23, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é aquele momento que você dá uma freada na leitura, e para você treinar essa freada na leitura, para você treinar essa freada, depois automaticamente vai acontecer. Você fala dentro de você assim, ponto e vírgula. Quer ver, ó? Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, entende? A vírgula e o ponto e vírgula é assim. A vírgula é aquela freadinha que você dá assim com o carro e dá uma olhadinha e o carro não para. Continua. Essa é a freadinha da vírgula. O ponto e vírgula não. Você tem que chegar, parar para a primeira de novo e sair. Por quê? Porque quando você entende isso, você dá vida ao texto. Entende? Então, ó, por isso o reino dos céus
pode ver que o versículo 23 inteiro não tem nenhuma vírgula. Por que que é? É uma leitura contínua. Você puxa o fôlego e vai, ó. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, vírgula, começando a fazer contas, vírgula, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Dá aquela respirada e, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, vírgula, e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, vírgula, com tudo quanto tinha, vírgula, para que a dívida se lhe pagasse. Ponto. Agora acabou o pensamento. Entende? Entendi. Entendo, o seu senhor lhe pagasse, não é? Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, 2 pontos. 2 pontos quer dizer, vai começar a, não é? Vai começar a declarar alguma coisa. Agora ele vai começar a expor alguma coisa. É como se 2 pontos fosse para você explicar algo, ou agora você dá, não é? Agora ele, aqui então, agora, vamos supor, então aquele servo prostrando-se o reverenciava dizendo, eu estou contando, 2 pontos. Agora eu vou contar o que ele falou. Entende? 2 pontos. Agora eu vou contar o que ele falou. No caso aqui desse texto, não é? Senhor, ó, note essas paradinhas no texto, ó. Senhor, seja generoso para comigo, vírgula, e tudo te pagarei. Entende? Então o senhor daquele servo, note a vírgula de novo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então a vírgula e o ponto e vírgula é isso, é como se você estivesse chegando na esquina, aí aquela esquina bem aberta, bem tranquila, você só dá aquela reduzidinha e continua. Mas o ponto e vírgula você tem que chegar, dar uma parada, por quê? Porque exigiu uma ênfase ali, entendeu? Ele quis dar uma ênfase ali naquele momento, por isso do ponto e vírgula. Não é? Soltou e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Pergunta, né? O verso 23, ele vai ser uma pergunta. Nós tivemos aqui atrás outro com pergunta? Acho que não, né? Como eu tive misericórdia de ti? Pergunta. E, indignado, o seu senhor... indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Note a leitura com respeitando vírgula e ponto e vírgula. Vocês notou a diferença? Você dá vida ao texto, entende? Então não tem como você vir no altar e ler o texto se você não leu o texto antes em casa. Entende?
Precisa se ler o texto que você vai ler no altar em casa. Porque naquele momento você precisa ler o texto e não conhecer o texto naquele momento. Não dá para fazer essa leitura dando as pausas nas vírgulas e no ponto e vírgula. Se eu não conhecer as letras que estão escritas, eu não consigo respeitar. Né? Notou? Não tem como. Mas amém. Se for pegado de supetão, amém. Mas é preciso estar conhecendo, respeitando as vírgulas, ponto e vírgula, para você dar essa vida no texto, não é? Então, vamos entender aqui, ó. Vamos fazer uma divisão aqui. Nós temos o servo. Ó, nós temos o rei, sim? Sim. O rei reina sobre o servo e sobre o conservo. É com N, né? Conservo. Conservo. Vocês entendem essa letra? Entende essa letra? Então tá. Então nós temos o servo e o conservo. Porque é daqui para cá. Esse é servo do rei. E esse daqui é servo do servo. Então ele é conservo. Não é? Porque você nota que ele é conservo do servo do rei. Entendeu? Não é? Entendeu, Sr. José? Você viu como é que é as coisas? Ó, ele é conservo do servo. Porque não dá para ser servo do servo. Porque o servo é servo do rei. Entende? Dá para entender também o segundo servo. Não é? Você vê? Então, por isso que é legal esse momento aqui. Porque, não é? O servo devia 10 mil talentos, né? 10 mil talentos. Nós vimos que um talento, só um talento, é igual a 1000 denários. Independente desse valor aqui, se vai ser 1000 denários ou se não vai ser 1000 denários, se ensinar outra coisa, o que acontece? O que Jesus está fazendo aqui é um exagero. Ele está exagerando uma dívida. Porque se você for ver bem, que é impossível você chegar nessa dívida. Então Jesus está exagerando a dívida para mostrar a dívida do pecado. Essa dívida do pecado é a dívida herdada de Adão. Ela é impagável. E o que acontece? Todo dia nós pecamos alguma coisa. Aí ela vai chegando nesse número impossível de se pagar. Entende? Por isso que Jesus está usando esse número absurdo. Então, independente, não é, esse 1000 denários está errado. Independente disso, é uma dívida impagável. É isso que Jesus quer chegar. É uma dívida impagável. E ele recebe perdão dessa dívida. Não é? Então ele tem o perdão. Então esse rei, então o rei perdoa. Não é? O rei resolve perdoar. Hoje nós temos o perdão do pecado, da dívida, através de Cristo. Através de Cristo nós temos o perdão, porque não existe justiça de homens que pague a dívida do pecado. Não existe. O homem que... Enfim, ele consegue o perdão. Então ele tem o perdão lá. Ele tem o perdão da sua dívida.
E agora ele vai encontrar o conservo. O conservo deve apenas 100. Qual que é o número aí? Sem dinheiro. 100 dinheiros. Ou, vamos dizer aqui, eu não tenho uma outra versão de Bíblia, essa versão vai usar dinheiros. Vamos dizer que eu usei denário aqui, né? Mas vamos dizer aqui 100 denários, 100 dias de trabalho. Não é? 100 denários. Um denário é um dia de trabalho. Tá? Então vamos trocar aqui, ó, denários, vou pôr entre aspas aqui, ó, dia, trabalho. Então, olha a dívida que esse homem tem e olha a dívida que esse tem. Por quê? Porque as dívidas são proporcionais. Aqui esse servo deve para o rei e esse deve para o servo. Então era impossível um conservo ter a dívida igual a do servo. Sim. Então Jesus traz essa comparação. Provavelmente 100 dinheiros ou 100 denários fosse muito para esse homem. Mas para o rei perdoar 10 mil talentos também era muito. Entende? Então, no ponto de vista do rei para o servo é muito, e no ponto de vista aqui do servo para o conservo é muito também. Muito também. Porque é conforme, não é? É uma comparação. Porém, agora o conservo não perdoa. O servo não perdoa o conservo. Ele não perdoa. Não perdoa. Não perdoa. E aí o que acontece? Os conservos, vendo isso, se contristam. E vai contar para o rei. Então o que é isso aqui? As pessoas veem uma injustiça e vai para quem? Vai para a oração. Porque esse rei aqui, ele está trazendo uma figura de Deus. Então ele não perdoa. E não só não perdoa. Ele vai e encerra o servo na prisão. Então, nesse momento do texto, o servo está na prisão. Então, ele fez um ato de justiça. Ele executou a lei. A lei aqui dizia para ele colocar na prisão. Não é? Então ele foi perdoado. Isso. A lei dizia aqui, ele vai pegar ele, o servo, o homem, a sua esposa aqui e os seus filhos. Vão todos eles para a prisão. A lei dizia isso. Vão todos para a prisão. Então ele recebe um perdão. E não vai ninguém nesse momento para a prisão. Automaticamente Deus coloca um tropeço para ele no meio do caminho dele. Vamos ver. Aí Deus coloca um tropeço na vida dele. Vamos ver se você entendeu o que é perdão. E ele, o que ele faz? Justiça. Ele não perdoa. É que eu perdoa também, eu não tinha voltado ao lugar dele. Ó, então aqui nesse momento do texto, nós temos o servo na prisão para pagar a dívida. Nesse momento do texto. Aí os outros conservos, as outras testemunhas, vai para o rei. E o rei fala o quê? Eu te perdoei uma dívida impagável. Então essa dívida impagável você também devia ter perdoado. E você não perdoa. Então ele entrega. Então ele vai. O entrega aos atormentadores.
que é uma prisão virtual. Não é? É uma prisão. E a mulher dele e os filhos dele também foi? O texto não disse a esposa e os filhos foi. Porém, ele agora preso, me diz se os filhos e a esposa não vai sofrer. Porque agora ele é entregue aos atormentadores. Esses atormentadores é uma prisão espiritual. Por quê? Porque o pecado, ele é espiritual. Entendeu? Porque o pecado, ele é espiritual. Ele é uma dívida espiritual. É o que eu estava falando. Então, você vai para uma prisão espiritual. E aí você perde a paz. Você perde a paz. Por quê? Porque ele tirou a paz desse aqui também. Sim. Agora os dois estão em uma prisão e os dois estão sem paz. A paz que Jesus fala, a paz que eu vos dou, não a paz que o mundo vos dá. Entende? Entende que nós terminamos a parábola com dois na prisão? E aí eles dois perdem a paz. Os dois perdem a paz, os dois perdem comunhão. E a família em si. Isso, e a família também vai sofrer. Teoricamente, os dois perdem comunhão com a família, porque agora ele está preso. Não é? É isso aí que eu estava querendo enxergar, porque eu não estava vendo, mas não falava. É por isso que eu sempre quis fazer isso, para mim desenhar, porque às vezes eu expresso, mas eu não consigo passar para você a imagem que eu queria passar. Por esse motivo que eu até quis gravar. Para quê? Para que agora você chegue em casa e medite e faça uma... Eu tenho certeza que Deus vai falar mais coisa. Se você parar e meditar e fazer esse rascunho numa folha lá no caderno, ou nessa folha que eu dei, apesar que essa folha que eu dei, você teria que guardar em pastas catálogo. As meninas conhecem. Ou você compra um caderninho e começa a fazer isso. Mas a partir do momento que você visualiza isso aqui, ó, nunca mais essa parábola sai da sua cabeça. O Espírito Santo agora tem bagagem para você conseguir pregar a palavra para alguém sobre perdão. Vai ser automático na sua cabeça. Nunca mais você esquece. Porque nós lemos o texto, entendemos o texto. E nós visualizamos o texto. É porque quando eu leio um pouco... Eu voltei nessa passagem, ela falou muito com nós na terça, mas eu voltei nela só para expressar isso aqui. E aí ficou bem. Entendeu? Para expressar isso, por quê? Porque agora que você viu isso, você pode não lembrar dos números, mas você vai entender a essência. O que é a essência? É uma dívida muito alta aqui, que deve aqui, mas também uma dívida muito alta desse para esse. Por quê? Porque Deus não ia pôr uma dívida que não fosse equivalente. Entende? Então Deus quer pôr uma dívida equivalente. É que você tenha entendimento e dê conta de pagar ela. E outra, aqui nós temos uma situação que, aqui nesse texto nós temos uma situação onde cada um mora em uma casa. Sim. Nós não temos uma situação aqui também de irmãos. Nós temos uma situação aqui de irmão na fé. De irmão na fé, não é? Porque você tem um irmão na fé aqui. Você não tem um irmão... porque o seu irmão de sangue pode não ser um irmão de fé. Porém, você tem aqui, ó... Os dois têm que se submeter a esse aqui. Sim. Entende? Os dois aqui, ó, se submete aqui. Por isso Jesus usa essas duas palavras, servo e conservo. Por quê? Porque se ele falasse outro servo, ele estava pondo os dois no mesmo patamar. Mas Jesus usa servo e conservo. Por quê? Porque ele é conservo aqui, ó. Mas os dois têm que se submeter aqui em cima. Que está trazendo uma figura de Deus. E aí, no caso, aí, o conservo se apresenta diante do rei através do servo, né? Você vê que
se não fosse assim, o rei não poderia fazer justiça sobre ele. Sim. Entende? Porque assim, o rei, ele determinou servo, para que o servo tenha conservo. Para que o rei não tenha que lidar com toda essa linhagem, com toda essa cadeia aqui. E tem outras parábolas que nós vamos ler, que Jesus vai falar sobre isso. Que o Senhor sai para conquistar terras e deixa um servo de mordomo sobre os outros servos. Aí você vê uma cadeia hierárquica. Por isso que nós temos pastores, presidentes, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, evangelistas, mestres. O que é isso? Deus, eu vejo Deus um Deus de delegar. Ele delega, sabe? Ele quer ver como é que você vai administrar algo que ele delega para você. Nós vamos ver mais parábolas que você vai ver isso. Deus é um Deus de delegar. Desde Gênesis, Deus fala assim: vá, multiplique, domine e governe. Deus gosta de dar essa carta de confiança para a pessoa. Deus gosta disso. Por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança. Entende? Então Deus gosta de ver como que você vai reagir quando Ele te dá servos. Então, a pessoa me vê como minha serva, mas Deus vê ela como meu conservo. Entende? Entende isso? Então, se Deus te coloca na cabeça da pirâmide de homens, você é o servo do rei. E todos os que estão abaixo são os conservos do rei. Porque eles são servos do servo. Eles são conservos do rei. Visualizou? Por isso que eu falei pra você que eu queria gravar. Deus não tinha mostrado isso ainda. Toda vez que você lê um texto, que você medita nele, Deus fala um negócio novo. Não tem como se esgotar o entendimento da palavra de Deus. Desde que você faça isso que nós fizemos. Nós fizemos primeiro uma leitura de palavra por palavra. E depois nós vamos meditar no texto. Entende? Então você vê que a gente está falando de palavra. Não estamos falando de eu e não estamos falando mal de ninguém. Estamos falando de palavra. Sim, é verdade. Não é? É isso que é importante. A palavra, ela... Você viu como que a palavra revelou? Terça-feira, eu fiquei assim, bobo. Como que a palavra encaixou na vida? Eu acho assim uma tarefa muito difícil dele perdoar. Difícil. Mas eu acredito que Deus já começou a trabalhar no coração dele para ele liberar, para ele ter paz. Porque melhor que a paz não tem. Que é a paz que Cristo falou, a paz que eu vos dou, não a paz que o mundo vos dá. Porque eu já estava falando lá hoje que já salvo da meu romeno que, graças a Deus, ele já está bem. Eu sei que é uma tarefa difícil. É difícil. Porém, Deus já está mostrando para ele que ele perdoando, Deus está mostrando para ele que se ele perdoar, que a vida dele vai ser muito melhor. Por quê? Porque ele vai sair da mão dos atormentadores. E aí ele vai... Não é? Você vê que o rei não coloca ele na prisão. Ó, isso é interessante também, ó. No verso 25, vai dizer que não tendo com que pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, seus vendidos, fossem vendidos, contudo, quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Vendo? Eles iam ser vendidos, eles iam ser escravos. Não era uma prisão, não é? A prisão você vê aqui, não é? Uma prisão literal você vê aqui no conservo, mas aqui no servo você vê uma prisão espiritual. Por quê? São os atormentadores. E nós vimos isso literalmente terça-feira, que são demônios na vida da pessoa. Eles não matam, eles não sufocam, mas tiram a paz. Enquanto a pessoa não perdoar de coração, igual termina a parábola termina: se de coração não perdoares, cada um a seu irmão. Essa questão de irmão, eu vou um pouco mais longe com essa questão de irmão. Quando quando Noé,
Se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar nela toda. E se você acredita nela toda, você tem que acreditar que o dilúvio aconteceu. Sim. Se o dilúvio aconteceu, eu creio, porque senão eu tenho que não crer na Bíblia inteira. Quando o dilúvio acontece, nós temos Noé. Aí Noé tem, acho que é com S, Sem, Cã e Jafé. Irmãos, Noé vai morrer. A esposa dele também vai morrer. A Bíblia não diz que ele produziu mais nada de filhos. Esses homens têm esposas. O que nós temos daqui para frente? Tudo. Daqui para frente nós temos tudo parentesco. Nós temos nações irmãs. Entende? E é daqui, ó, de 100. E é até engraçado, porque na profecia de Noé, Sem ia construir uma tenda, não é? Essa tenda aqui, eu tenho que pensar nela aqui porque eu vou ter que estender ela, não é? O Sem vai construir uma tenda e Noé vai profetizar que Jafé, Sem vai estender a tenda para Jafé e Cã vai ser servo. Isso, quando você vai ler no texto bíblico, você fica encantado, porque as palavras que saem da boca dele no ápice ali daquele momento, dá certinho, porque Sem vai fazer uma tenda e vai estender a tenda para Jafé, mas Cã vai ser servo dos seus irmãos. Porque Noé está dentro da sua tenda, nu. Meus irmãos, hoje você está nu dentro da tua casa. Você não tem direito de estar nu dentro da tua casa? Bêbado, fazendo o que você quiser, dentro da tua casa? Aí eu adentro a tua casa e exponho a tua vergonha. É isso que as pessoas precisam entender lá nessa parte do texto. Ele está entrando na tenda do pai e trazendo a vergonha do pai para fora. É isso que Cã está fazendo. E dentro da sua casa, você faz, abre aspas, o que você bem entender. Faz o que você quiser na sua casa. Você anda com roupa, anda sem roupa, a casa é sua. Se você ficar bêbado na sua casa e você não abrir a porta e sair para fora, está tudo ok. Por isso que Deus valida as palavras de Noé. Além dele ser pai, que é uma autoridade dada, entendeu? É uma autoridade dada. Ele é pai, é uma autoridade dada. Ele tem que respeitar a autoridade. E o Cã não respeita. Não respeita, né? Então, aí no caso assim, Que hora já é? não sei, eu deixei o celular carregando. 6h30. Mas vocês chegaram aqui umas 5h30, já passou 1 hora. Vocês perceberam a hora passar? Não, né? Então, assim, ó, no caso de Acã, igual nós, né? Estamos em casa, a gente sendo pai de família, né? Se expressando neles, né? Eu acho assim que eu na minha casa eu não faria isso. Assim, ficar sem roupa, sem camisa na minha casa. Mas no texto as tendas são individuais. Então, No texto as tendas são individuais. É a mesma coisa das suas filhas hoje casarem todas e saírem todas de dentro de casa. Todas. Só está você e sua esposa. E no texto nem diz que a esposa de Noé está dentro da tenda. Mas que esteja, os dois é uma só carne.
ela vê ele nu. Entende? Uhum. Ali no texto, cada um tem sua tenda, cada um tem sua esposa. Mas tá. Entende? Entendi. Então, você só consegue comparar isso se você estiver sozinho na sua casa com sua esposa. É o texto, é o entendimento do texto. Você tem que estar na sua casa sozinho com a tua esposa. Esse é o entendimento do texto que você tem que pôr. Uhum. Você não pode pôr nada no texto e nem tirar nada do texto quando você está fazendo o exame do texto. Que aí usa uma palavra chamada exegese, que é extrair. Exegese, que é extrair do texto. Você tem que fazer um exame do texto para você ver onde ele se encaixa. É porque aí, no caso, você não pode acrescentar as letras, nem... Você não pode acrescentar entendimento e nem tirar entendimento. Que nem nós olhamos aqui a parábola, examinando ela. Nós não colocamos nada e não tiramos nada. Uhum. Tanto é aqui que na prisão do servo, nós colocamos uma prisão espiritual. Por quê? Porque o pecado é espiritual, ele não é material. Você vê que o texto não traz uma prisão material. Traz uma prisão material para o conservo, não uma prisão material para o servo. É verdade. Por quê? Porque a falta de perdão é espiritual. E tira a paz espiritual. A paz que Jesus fala. A paz que eu vos dou, não a paz que o mundo vos dá. Porque a paz que o mundo vos dá é uma paz material. Como que é material? É através de negociações, é através de alianças, é através de troca de favor. É. Entende? Essa é a paz do mundo. Troca de favor, propina, negociações. A pessoa é conivente com o erro do outro, mente, acolhe. Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Deus, você vê, se não perdoares de coração, será entregado aos atormentadores. E nós vimos na vida do irmão que realmente os demônios vêm para atormentar e tiram a paz da pessoa. Incrível. Incrível como que a palavra expressava exatamente a vida dele, o momento dele. E ele tem direito nas coisas que ele está requerendo. Porém, está acontecendo uma questão de não perdoar. E é uma justiça que vem de Deus e não dele. E nós vemos o servo fazendo justiça com o conservo. Aí nós vemos os outros conservos reclamando para o rei. Aí o rei entra em ação com o servo. Não é? É verdade.